Olá pessoal, meu nome é Sheila, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Aqui eu falo sobre agendas, planners, cadernos diários e principalmente livros, ou seja, todos os papéis que de alguma forma pode ser o nosso apoio emocional em algum momento. Hoje eu trouxe para vocês eu sempre falo, acho que eu repito muito isso, essa delícia, né? Eu sempre falo muito delícia de livro, que é o Rommel. Gente, eu conheci ele, não vou lembrar agora, mas eu estava lendo. Eu leio muito, muito, muito sobre a guerra. Eu gosto muito de ler sobre os conflitos. Eu acho que foi, não sei se foi lendo Churchill. Enfim, eu não sei qual dos livros que eu li. Aliás, não foram um, foi acho que uns 2 ou 3 livros que citaram ele como a raposa do deserto e me interessou. Eu tenho muito isso de pegar indicações de livros nos livros. E aí eu quis saber um pouquinho mais sobre ele. E aí, sabe quando até os inimigos elogiam a pessoa? Aí você pensa, não, deve ter algo, né? Se até os inimigos estão elogiando, algo de especial tem. E de fato, esse Rommel, ele foi um personagem especial na Segunda Guerra. Se eu não me engano, acho que ele participou da primeira também. Acho que fala, ele teve participação na primeira também. Mas ele foi fundamental na segunda. Ele foi o comandante ali de confiança do Hitler. Ele foi um comandante que uma coisa muito engraçada isso, que o próprio Churchill elogiou ele. Eu falo, às vezes, quando eu converso com as pessoas, eu falo, gente, a gente está num mundo tão fraco que nem os inimigos vai chegar, nem os inimigos chegam aos pés dos inimigos de antigamente. Ele era conhecido pela gentileza, pelas artes marciais, que ele era muito bom, e pela estratégia e pelo comando das pessoas que estava abaixo dele. Então, ele era admirado pelo exército do inimigo. Olha que coisa louca. O exército do inimigo, eles temiam ele como se ele fosse um bicho-papão, porque aonde ele chegava com o exército dele, tomava e acontecia e ele saía vencido. E as próprias lendas ali criadas entre os soldados foram afetando os inimigos de uma forma que eles começaram a ter medo, tanto que os próprios oficiais da Inglaterra e tiveram que dar uma nota falando, gente, deixa claro para os seus soldados que ele é apenas um homem, ele não é, né, ele é um homem comum como qualquer outro. Então, para você ver o grau de reputação que ele conseguiu. E ele, de fato, foi do começo ao fim um cara que acreditou naquilo que estava fazendo. Ele, de fato, achou, como todos, que no começo o Hitler realmente ia salvar a Alemanha. Talvez como alemão, até eu, na época, se eu estivesse lá, talvez eu ia também comprar, né, essa ideia de que o Hitler veio para salvar a Alemanha. Por quê? A Alemanha, para quem não conhece nada, 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 quando ela perdeu a Primeira Guerra, ela saiu muito humilhada. Na trilogia do Ken Follett, fala direitinho, conta direitinho a história. E a Alemanha saiu, ela saiu tão humilhada, que quem foi representar a Alemanha na última reunião lá foi um cara que não era ninguém importante, foi quase que um cidadão comum, porque ninguém quis assumir um posto importante para ir lá se render na reunião e aceitar os termos da reunião, os tratados lá. E a Alemanha, ela saiu assim muito humilhada, ela saiu com a culpa de tudo e arcando com a despesa de tudo e aceitando tudo que eles falassem. Então, assim, para vocês terem uma noção, os Estados Unidos, junto com acho que mais alguns países, que tinha que levar farinha, alguma coisa para alimentar o povo, porque a pobreza deles eles ficaram num estado assim muito crítico, de dar muita dó mesmo. Então, quando Hitler chegou com aquele discurso de que ele ia fazer, que ele ia acontecer, que a Alemanha, não sei o que, não sei o que lá, a maioria deles acreditou e, de fato, viram a coisa começar a melhorar. Então, principalmente os generais, eles viram, a maioria, né, dos militares, eles são muito patriotas, então eles viram nele as chances da Alemanha ser grande novamente. Então,
esse Rommel foi um cara que ele viu o Hitler como a solução, de fato. Então ele seguiu ele assim à risca. Só que em um dado momento ele percebeu que o Hitler não estava pensando na Alemanha, que os desejos dele eram um pouco mais pessoais. Então ele começou a ficar um pouco desgostoso, desanimado, porque ele pensava na Alemanha. E ele foi conhecido pela generosidade dele com os capturados. Ele, diferente, né, da União Soviética, diferente dos russos, ele não fazia, né, não, a ordem que ele tinha não era judiar, fazer as coisas que os outros faziam com aqueles que ele capturava. Então ele tinha um respeito aquelas pessoas que eles venciam. Então por isso que a reputação dele é uma reputação tão boa, mesmo fazendo parte da pior fase, né, da pior história mundial, da pior época. Ele ainda conseguiu, a reputação dele ainda conseguiu ser salva e a ponto dos inimigos, a ponto de pessoas como Churchill, que para mim ele foi o melhor, o maior, e talvez acho que nunca exista mais um estrategista como ele no mundo. Então, assim, ser elogiado por um cara como ele, para mim, é o suficiente para fazer eu me interessar e ler. Então, é uma leitura, assim, leve. Eu falo leve porque ela não conta aquela parte, né, sangrenta da guerra. Ela fala muito sobre ocasiões específicas e é focada muito nele, no comportamento dele. E começa. Ela é tão interessante que você lê, acho que em um dia. Ele já começa contando sobre como ele morreu. Ó, o spoiler: ele morreu, gente. Assim como o Hitler também, desculpa contar. Mas já começa contando como que foi que a morte dele. E a Alemanha, ela tem o Goebbels, que era responsável por toda a propaganda. E o Hitler só chegou onde ele chegou, só foi quem ele foi devido à propaganda. Para vocês terem uma noção de quão poderosa é a grande mídia. Era, né? Que eu acho que hoje não é tanto. O quão poderosa a grande mídia era, a ponto de manipular, de maquiar, de mudar a história. E a gente viu muito isso recentemente, quando chegou a internet, que a gente começou a comparar, né, o que saía na grande mídia com as verdades ali que lança na internet. Talvez seja por isso que eles querem tanto censurar a internet, porque aparece aí uma notícia na grande mídia e automaticamente o objeto da notícia já aparece com provas na internet desmentindo na cara o que aconteceu. E nessa época não existia isso. Então, a propaganda de fato foi a alma do negócio do Hitler. Ele só chegou onde ele chegou, ele só conseguiu o que ele conseguiu devido à propaganda, devido ao Goebbels, que era o cara responsável. E a gente só sabe de tudo isso porque é um fato que está aqui dentro do meu canal, que é por causa dos diários. Essa é a importância que tem dos diários. A gente só sabe o que de fato aconteceu na história, porque naquela época a maioria das pessoas, e por incrível que pareça, não só mulheres, como os homens também, tinham esse hábito de escrever diários. Então, o diário, gente, nada mais é do que o registro da vida da gente. Quando o tal Goebbels foi capturado ou morreu, não sei, eles cataram, ele tinha muito diário. E no diário dele, ele discriminava, por exemplo, aconteceu tal coisa e nós fizemos isso para modificar, para que o povo pensasse aquilo, para não sei o quê. Então ele contava no diário dele tudinho as artimanhas que eles fizeram. É assim que nós ficamos sabendo o que de fato aconteceu. E também tem a biografia do Leonardo da Vinci, que também só foi possível por causa das anotações dele, só que diferente dos soldados, né? E tanto que você vê que coisa interessante. Na época dos conflitos, os soldados eles tinham esse costume de escrever diário, de escrever cartas, e quando eles morriam lá no campo de batalha, os colegas, os amigos iam fuçar no bolso deles para achar carta, porque na maioria das vezes, quando eles iam para os conflitos, ele escrevia a carta para a esposa: estou indo para o campo de batalha, se caso eu não voltar, saiba disso, saiba daquilo. Então ele abriu o coração ali, já sabendo que aquela poderia ser a última comunicação que ele ia ter seria o que ele poderia falar para as pessoas que ele amava. Então, para vocês verem como o diário ele é importante, como a nossa história só existe por causa das escritas dos diários. E o Goebbels, ele deixou muitos diários. E
próprio Goebbels citava muita coisa. Esse Rommel também é citado lá nas escritas dele. Esse Rommel também deixou diários, que ele também... Porque eu imagino assim, gente, no mundo de hoje, nós temos a internet, que todo mundo vai para frente do celular gravar como se sente, como ele está. Hoje eu estou assim, para dividir rotinas. Hoje meu dia é assim, meu dia é assado, como eu limpo a casa, como eu faço isso. Como todo mundo tem internet, todo mundo tem um celular, aí a pessoa cata o celular e vai para a internet expor a vida dela. Naquela época, não. Naquela época, principalmente os homens eram a rocha, né? O homem era a rocha. O homem não podia mostrar fraqueza. O homem ele tinha que ser forte o tempo inteiro. Então, a única forma dele falar o que sentia era escrevendo através dos diários. Então, por isso que nós temos registros, né, de tantas histórias que a gente ficou sabendo de histórias que foram escritas depois que a pessoa morreu, porque achavam os diários e aí, então foi essa a verdade. Então, como teve muita propaganda que foi desmentida por causa dos diários. Como eu disse no Leonardo da Vinci, dele foi um pouquinho diferente, porque ele não deixou o diário, ele tinha o hábito de escrever tudo. Eu acho que ele tinha o planner igual o meu, que colocava tudo num caderno só. Tanto que eles achavam os papéis dele, lá tinha escrito, por exemplo, como ele estava se sentindo, uma ideia para pintura, uma lista que ele tinha que comprar. Então, assim, as pessoas, os estudiosos depois que tiveram que se virar para separar o que era o que, no caso do Leonardo da Vinci. Mas nessa biografia dele, contada pelo Walter, conta como que eles acharam, como que eles organizaram as marcações, como que eles chegaram àquela conclusão através das escritas do Leonardo da Vinci. Então, para você ver como é importante. Então, se você quer que os seus filhos, que os seus netos entendam quem foi você, escrevam. E quando a gente fala de diário, a gente não está falando só sobre segredos, né? Nossa, eu tive um caso com fulano, eu traí meu marido, eu fiz não sei o quê, eu... não estamos falando de segredos sórdidos, nada disso. Quando a gente fala de diário, é falar como você está se sentindo, é falar, vamos supor, se você é mãe, o que eu senti quando meu filho andou pela primeira vez, o que eu senti quando fui pedida em casamento, o que eu senti, você entendeu? Para quando você falecer e os seus filhos, o seu marido, quem ficar for ler sobre você, a pessoa ter uma visão diferente, conhecendo você através dos seus olhos. Então, é essa a importância do diário. E eu acho que eu fugi aqui do assunto, né? Então, o Rommel, ele foi um personagem extremamente importante, que, no fim, ele acabou tomando a decisão certa, no fim, ele acabou enxergando de fato o que estava acontecendo, pagou por isso com a vida, mas não antes de criar essa reputação de até mesmo os inimigos, como Churchill, elogiá-lo, temê-lo e até mesmo adorá-lo. Teve casos aqui dos soldados do exército da Inglaterra ter uma certa adoração pela forma como ele conduzia os próprios homens, pela forma em que ele brigava pelos próprios homens. Então, ele se jogava na frente mesmo, ele era um senhor... Ele pode dar os braços ali para o Napoleão e para o Alexandre o Grande, porque ele, de fato, é um homem incrível. Foi, né? Um homem incrível na história e é um personagem que vale muito a pena você conhecer. Por mais que ele fez parte de um tempo tão terrível, dá muita satisfação saber que existiu homens desse calibre. E eu falo, né, que hoje nem os inimigos mais vai chegar aos pés dos inimigos de antigamente em questão de hombridade, de valor. Então, fica aí a dica, ó, é um livro curtinho. Tá vendo? Ó, ele tem poucas páginas, 190, menos ainda. Você lê bem rapidinho, aí tem bastante fotos, porque fala bastante das ocupações, tem mapas que conta bastante mesmo da participação dele, sabe? De como que ele fez, que ele agiu, como ele agiu. Então, vale muito a pena a leitura. Eu li assim com o maior prazer, porque eu já ouvi falar tanto dele nos outros livros que aguçou a minha curiosidade. Quando eu li, eu falei, agora eu entendo porque ele é tão bem elogiado, tão reconhecido até mesmo pelos inimigos. Então, fica aí a dica. E se vocês lerem, fala para mim o que vocês acharam sobre ele, se vocês tiveram a mesma visão que eu, certo? Então, espero que vocês tenham gostado de conhecer o Rommel.
Até o próximo vídeo.